que você abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Pastor, tem Ruth na Bíblia? Tem. Está aí. Está bem aí na sua Bíblia. Enquanto você procura, eu quero... chegou o moletom novo do like. Dá uma olhada. Sensacional. Se eu fosse você, quando acabasse o culto, eu correria lá, porque nós temos pouquíssimas unidades. Tem desse preto, tem o marrom das 7 esferas, que é a coisa mais linda. Então, para você se aquecer no frio, dar de presente para alguém, corre no final do culto lá, para você já garantir o seu, tá bom? Ruth capítulo 1. Eu quero ler só o versículo 1 com você. Diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Diga, fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Deixa eu orar com você. Jesus, conduz esse encontro de hoje. Assim como o Senhor tem feito, eu creio que a tua palavra, ela é fiel, ela é certeira, ela é intencional, e aquilo que os teus filhos precisam ouvir hoje, que possa fluir, ó Pai, desse lugar, que os ouvidos deles estejam desobstruídos para tudo que será dito aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Presta atenção numa coisa, nós estamos falando de uma família muito bonita, como a sua, mas essa família aqui, ela tinha algo diferenciado. A família desse homem chamado Elimeleque, cuja esposa chamava Noemi, tinha 2 filhos chamados Malom e Quilion. Tá aí uma boa dica para você que está grávida. Malom ou Quilion. Pensa comigo que essa família era uma família perfeita. Pergunte por quê, pastor? Por quê, pastor? Me ajuda, gente, a pregar. Porque toda família que tinha filho homem era uma família que tinha a sua posteridade garantida. O seu pai, ele tinha um orgulho muito grande porque ele teve filhos homens, então ele estava garantindo a sucessão da sua casa, a sucessão da sua família. Então nós estamos olhando aqui para uma família que não só tinha apenas um filho, como tinha 2 filhos homens. Então era uma família teoricamente incrível. Eles moravam em Belém, e essa história que nós estamos lendo, ela está dizendo que teve uma grande fome na terra. O texto diz que Elimeleque, ele pega a sua família em um momento de fome ali, e leva essa família para um lugar chamado Moabe. Eu já pensei em criticar muito Elimeleque, mas eu estive pensando, crente com fome toma algumas decisões precipitadas realmente. Uma das características do crente, inclusive há um tempo atrás, eu não sei com quem eu estava conversando sobre uma pessoa que, não sei se era um dono de salão de festas ou alguém que foi alugar um salão de festas e era crente. E ele deu um preço. Foi você, Danilo, que me contou isso? Não sei, acho que foi. E aí a última pergunta do dono do salão de festa foi: vocês são crentes? Porque eles não queriam bebida alcoólica. Não, na nossa festa não precisa ter bebida alcoólica. E aí aquela pessoa disse: então fica mais barato, porque não tem bebida alcoólica. E aí no final ela perguntou: só uma coisinha, vocês são crentes? E aí aquele casal disse: graças a Deus somos crentes. Aí ela disse: então nós temos que mudar o preço, porque festa de crente o povo come muito. Olha que perigo, gente. O que nós estamos vendo aqui é uma família que estava vivendo um tempo de escassez ali, havia uma grande fome, não só em Belém, mas como em toda a terra. Então Elimeleque, ele toma uma decisão de tirar a sua família, tirar a sua casa
daquele lugar e levar a sua família para um lugar chamado Moabe. Eu posso dizer aqui então que Belém estava passando por um momento de crise muito grande. Isso estava impactando de forma direta a produção de alimento ali naquele lugar. Então estava tudo muito escasso, comida estava escassa, poder de compra estava um pouco mais difícil. Talvez você entrou aqui nessa noite vivendo algum tipo de crise na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje com alguma área na sua vida com escassez, quem sabe uma crise no casamento, quem sabe uma crise nas suas emoções, quem sabe uma crise financeira, quem sabe uma crise na sua saúde, ou ainda uma crise de identidade. Seja qual for a esfera, ou seja qual for a grandeza dessa crise que você pode estar passando. Todo mundo um dia já passou por uma crise, sim ou não? Todos nós que estamos aqui, eu quero que você olhe bem para mim, e eu vou estar olhando bem para você também. Seja sincero comigo. Você lembra com detalhes quando foi a última crise que você viveu? Você sabe as noites que você chorou? Você sabe as orações que você fez? Você sabe as pessoas que você recorreu quando você passou por esse momento de crise? Quem sabe a sua crise ainda não passou. Quem sabe você veio aqui hoje a convite de alguém, ou o próprio Deus te chamou para estar aqui. Você nem sabe como você veio parar aqui. Sim, eu vou te explicar. É porque Jesus, Ele quer revelar algumas coisas para você em meio à crise, em meio aos momentos de dificuldade que todos nós podemos passar um dia. Deus, Ele quer falar alguma coisa com a gente. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar em relação a isso. Diga comigo, isso vai passar. Fala assim comigo, essa crise vai passar. Fala para quem está do teu lado, aponta o dedo de profeta para essa pessoa e fala assim, essa crise vai passar. Eu não sei qual é a crise que você tem vivido, eu não sei qual é a crise que você está enfrentando nesses dias, mas eu vim aqui nessa noite como uma voz profética dizer para você, essa crise tem data de vencimento na tua vida. Essa crise já tem uma data prescrita. O Senhor já determinou o dia que isso vai cessar. A Bíblia diz para nós que o choro, ele pode durar uma noite. Choro é crise. Choro, na maioria das vezes, é momento de dificuldade, de dor. Mas a Bíblia está garantindo para nós, o choro, ele pode até durar uma noite. A crise, ela pode até durar uma noite, mas o texto afirma para nós, tem data certa para acabar. Isso vai passar. Eu vim aqui contagiar o teu coração, eu vim aqui alegrar a tua alma nessa noite. Talvez você entrou aqui sem perspectiva alguma, sobretudo aquilo que você tem vivenciado nesses dias. Isso vai passar. O versículo que nós lemos, ele começa dizendo que na época dos juízes. Então, o que estava acontecendo, essa crise, essa dificuldade, essa escassez, estava acontecendo no tempo dos juízes. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela vai ser ali separada por períodos. Você tem o período pré-patriarcal, que é o período antes de Abraão. Você tem ali o período patriarcal, que é o período que começa em Abraão. Você vai ter o período dos juízes, que é esse período que nós estamos lendo. E você também vai ter o período dos reis. São períodos que a Bíblia vivenciou ao longo do Antigo Testamento. O problema é que nesse período dos juízes foi um tempo muito difícil. Apesar de terem sido juízes levantados por Deus, os juízes eles começavam a fazer tudo da forma que eles queriam fazer. Eles julgavam da maneira que quisessem. Qualquer semelhança aos dias de hoje é mera coincidência. É o que nós temos visto em alguns lugares por aí. Vocês me entenderam. O fato é que
tudo acontecia e acabava gerando apostasia. O povo começava a ser tolhido de muitas coisas por conta das decisões erradas e das decisões autoritárias que aqueles juízes estavam tomando. É claro que eu não estou aqui generalizando, mas boa parte deles fazia isso. Havia um tempo muito grande de instabilidade política, social, econômica, financeira. E o povo ali começava a ceder os seus princípios por conta dessas decisões erradas, ou dessas decisões unilaterais que os juízes tomavam. Com isso, preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Com isso, Deus ele permitia, diga comigo, permitia. Eu quero que você aprenda uma coisa: as desgraças que acontecem na nossa vida, a maioria delas, e eu posso dizer que bem maioria mesmo, não foram da vontade absoluta de Deus. Deus, ele usa coisas que nós às vezes plantamos para nos trazer para perto dele. Era o que acontecia aqui nessa época. O povo começava a ceder os seus princípios. Aí Deus permitia que a fome viesse sobre a terra, para que através da fome o povo se voltasse para ele. Você está me entendendo? As coisas que às vezes você tem enfrentado, as coisas que têm trazido choro para você, nem todas elas foram da vontade absoluta de Deus. O que é vontade absoluta, pastor? Vontade absoluta é aquela que Deus quis e aconteceu. Vontade permissiva é aquela que Deus não quis, mas Ele deixou acontecer. A maioria delas são vontade permissiva, é quando Deus permite que aconteça, para que muitas vezes você se achegue a Ele de volta. O problema é que o nosso comportamento frente à crise, muitas vezes não é um comportamento que agrada ao Senhor. O problema é que quando nós estamos diante de um momento difícil, a gente acaba cedendo algumas coisas, a gente acaba muitas vezes negociando algumas coisas que não eram para ser negociadas. Nos momentos de crise que nós enfrentamos, o nosso olhar, ele muitas vezes se desvia do Senhor e começa a olhar para as dificuldades. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro passou por uma crise quando ele estava andando por sobre o mar. Houve um convite de Deus, Jesus chamou ele para andar sobre as águas. Pedro então começa a andar sobre as águas, mas ele começa a olhar para a crise, ao invés de olhar para Cristo. Como é o teu comportamento quando você está vivendo algum momento de crise? Como você tem se comportado quando a crise bate à sua porta? Eu não sei se você está entendendo, mas nós estamos vivendo um período extremamente difícil hoje. Não só no nosso país, mas no mundo. Talvez algumas pessoas aqui, envoltas no seu mundinho de TikTok, de Instagram. Talvez você não está entendendo que nós estamos em uma iminência de uma terceira guerra mundial. Pastor, ouvi isso na aula de história, em 2007. Não, essa era a segunda. Nós estamos falando de uma possível terceira guerra mundial. E você ainda no TikTok, rindo de um monte de coisa. E eu não estou dizendo que nós não podemos fazer isso, mas qual é o nosso comportamento frente às crises da vida? Quais têm sido as armas que você tem usado diante das dificuldades que a sua família tem enfrentado, o nosso país tem enfrentado? Quais são as decisões que você tem tomado? Porque Elimeleque tomou uma decisão terrível na vida dele. Quantos de nós tomamos decisões mal pensadas? Quantos de nós estamos pagando preço até hoje? Porque um dia nós decidimos ir para Moabe. Você sabe o que é Moabe? Moabe foi uma cidade amaldiçoada por Deus. Elimeleque toma uma decisão de sair da sua casa
Presta atenção numa coisa, o texto que nós lemos disse que havia uma grande fome na terra. O que significa terra, gente? Terra é terra. Então, se havia uma grande fome na terra, qual era a diferença de estar em Belém ou estar em Moabe, pastor Beto? A fome era onde? A fome era na terra. O problema é que quando nós enfrentamos algumas crises, nós não paramos para pensar nas decisões que nós estamos tomando. Nós somos desesperados muitas vezes. Não consultamos o Senhor, não pedimos, Jesus nos ajude nas decisões que queremos tomar. E não há problema algum você contar para Ele qual a decisão que você quer tomar. O problema é você tomar sem consultar Ele antes. Eu já passei por situações na minha vida terríveis. Algumas delas pagam o preço até hoje. Sabe por quê, Dani? Porque eu me precipitei em decisões sem consultar o Senhor. Elimeleque fez isso. Só que ele não fez sozinho. Quem é homem aqui? Levanta a mão. Você que é homem casado. Homem casado, levanta a mão os homens casados aí. Vamos, gente. Me ajuda aí, levanta a mão. Lá em cima. Puxa lá no teto assim, ó. Isso, orgulho, muito bom. Isso aí. Você está entendendo que você tem uma responsabilidade com a sua família? Hoje não é brave não, mas deixa eu dar uma palhinha aqui. Uma decisão errada que você toma, você põe tua família toda em risco. Eu quero alertar para você que é homem, sacerdote da sua casa, que está jogando tigrinho, que está nas bets da vida. Você está rindo, mas é sério. Cuidado que tua família pode estar indo para o ralo, com decisões erradas e precipitadas que você está tomando. Eu não sei se você sabe, mas o índice de endividamento hoje no Brasil está aumentando cada dia mais, e boa parte agora está sendo por conta das apostas. Eu só abri um parênteses, mas eu quero que você entenda, você que é homem, me ouça o que eu vou falar agora para você. Todas as decisões que você tomar, seja compra de um carro, seja a troca de um emprego, seja uma viagem que você vai fazer, ore ao Senhor, consulte Ele antes, porque a pior decisão que Elimeleque tomou na vida dele foi de um dia sair de Belém e ir para Moabe. Ah, pastor, mas lá Ruth foi encontrada, e aí através de Ruth, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sempre tem um plano para os nossos erros. Sempre tem. Só que deixa eu te contar um segredo. Para Elimeleque não teve, porque Elimeleque, Malom e Quilion morreram em Moabe. Pastor, você está pegando pesado. Não, eu estou dizendo para você que as decisões que nós tomamos, elas podem trazer sérias consequências. Muitas delas irreversíveis. Muitas delas que a gente não vai ter como mais mudar. Pastor, como é que eu faço então para não tomar decisões? Como é que eu faço então para caminhar de uma forma correta? Eu vou te explicar de forma bem prática. A primeira coisa que Jesus falou comigo quando eu li esse texto é que eu preciso superar a minha crise com Cristo. Repita isso: supere as suas crises com Cristo. Qual que é a sua reação quando você passa por uma crise? Quando você vê sua família passando por situações difíceis? Você precisa aprender a superar a sua crise com Cristo. Ele precisa estar presente na sua casa. Ele precisa estar presente nas suas decisões, nas suas escolhas. A palavra Elimeleque, irmão, significa meu Deus é rei. Olha o nome do cara. Meu Deus é rei. Como que alguém que tem um nome chamado meu Deus é rei? O lugar do rei é onde? No trono. O lugar do rei é onde? É um lugar de autoridade. Como que alguém que tem um nome chamado meu Deus é rei, um dia pode tomar uma decisão dessa, de sair de um lugar, sem que o Senhor
quando houve a primeira conversa sobre a possibilidade de eu e a minha casa virmos para São Paulo, eu disse: eu vou orar 30 dias. A proposta era boa, muitas coisas eram novidade para nós, mas como eu sou um sanguíneo não tem medo algum de desafio. Algum sanguíneo aqui? Se você chamar um sanguíneo agora para ir na Estrada Velha correr, ele vai falar assim: me dá um minutinho, vou só pegar o tênis. Sanguíneo é maluco, não tem um sanguíneo bom na cabeça. O problema é que muitas vezes nós tomamos decisões sem dobrar os nossos joelhos e falar assim: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Nós viemos para São Paulo depois de 30 dias de oração, 30 dias de confirmação de Deus, 30 dias de pessoa. Irmão, a gente já estava num nível tão louco. Tinha dia que eu chegava na igreja lá no Rio, eu só chegava, tinha alguém que falava assim: pastor, sonhei com você. Eu falei assim: já sei, nem precisa contar. Porque eram inúmeras pessoas confirmando aquilo que Deus iria fazer em nossas vidas, na minha vida, na vida da Kelly, na vida da Nicole até então. Mas a nossa vinda para São Paulo foi pautada em oração. O problema é que às vezes a gente, eu vou falar, você não ora nem para aqui em Santos aqui, nem em Guarujá. Tem hora que você toma uma decisão na tua vida que é tão drástica que você acha que é o teu poder que vai fazer as coisas funcionarem, é a tua força que vai fazer as coisas funcionarem. Elimeleque, ele toma essa decisão sem consultar o Senhor, e ele vai para um lugar chamado Moabe, uma cidade amaldiçoada. E o que me espanta é que essa crise de fome não foi a primeira vez que aconteceu em Israel. Se você for olhar a história, você vai ver que em Abraão teve fome, em Isaac teve fome, em José teve fome. Quantas crises já houveram? E sabe o que acontecia naquela época, irmão? As informações passavam de geração para geração. Eu duvido que Elimeleque não sabia, Beth, das fomes que houveram das outras vezes. Claro que sabia. Só que às vezes nós nos precipitamos. Às vezes nós pensamos em um bem-estar imediato. Aqui não, só lá em Mauá talvez. Aqui não tem ninguém assim. Aqui eu tenho certeza que todo mundo, antes de tomar as decisões, você sempre ora, você sempre pede ao Senhor uma direção. Elimeleque, então, ele toma essa decisão na vida dele, ele começa ele começa a tomar essa decisão junto com a sua família. E o que me chama a atenção nessa história é que muitas vezes, escuta isso, talvez você já tenha passado por isso. Muitas vezes nós somos muito bons para orar por outras pessoas, mas quando o assunto é nosso, como assim, pastor? Lembra de Elias? Elias foi o cara que disse que não ia chover, uma crise hídrica. Elias foi o cara que fez o sol dar uma parada. Elias foi o cara que destruiu os profetas de Baal. Elias foi o cara que falou assim: bota água na lenha que vai cair fogo do céu e vai pegar fogo de uma lenha molhada. Foi Elias esse cara. Só que quando Geza chegou e falou assim: vou acabar contigo, o que ele fez? Conhece a Geza? Quem conhece a Geza? É a Jezabel, irmão. Quando Jezabel falou assim: vou acabar com você, você vai ver o que eu vou fazer contigo, irmão. O homem que fez tudo o que fez, o homem que tinha um poder absurdo, ele simplesmente entrou numa depressão, fugiu, escondeu na caverna. Foi um caos na vida de Elias. Mas peraí, um homem que orou, o sol fez, os profetas de Baal, sim, nós somos assim. Se alguém chegar para você agora e falar assim: estou com câncer, vai falar assim: meu irmão, em nome de Jesus, eu quero declarar cura sobre a tua vida. Você não tem fé? Jesus é capaz de curar esse câncer que existe em você. Aí, daqui a 15 dias, você quebra a perna.
parece que é o fim da tua, você é incapaz de orar por você. É verdade ou não é, gente? Você liga para o pastor, pastor, me visita. Minha perna, pastor. Estou com gesso aqui, mas peraí, você ontem orou para o irmão que estava com câncer. Quer mais um exemplo? Davi. Davi foi o cara que destruiu o gigante, com uma pedra e uma funda. Falou assim, vou acabar contigo. Tacou, acertou a pedra no gigante, o gigante caiu, cortou a cabeça dele. Davi foi um homem incrível, poderoso, forte, nas batalhas que ele enfrentou, mas um dia Saul falou assim, vou te perseguir. Pronto. Você é assim também? É muito forte para orar pelos outros, mas quando você enfrenta as suas crises, nós somos muito bons para declarar vitória sobre a crise do irmão, mas quando a crise é na nossa vida, a gente recua. Quando a crise é na nossa família, nós não temos coragem de fazer um jejum, nós não temos coragem de dobrar os nossos joelhos. Você é capaz de combinar com um amigo, de acordar 3 da manhã todos os dias para orar por ele, pela causa dele, mas é incapaz de dobrar o teu joelho para orar por você, pela dificuldade que você está passando, pela crise que você está enfrentando. É assim ou não é, gente? Nós somos essa pessoa. A gente está esquecendo que a fé que liberta o outro é a mesma fé que liberta a mim. A mesma fé que tem poder de curar um cego, que eu coloquei a mão e foi curado, é a mesma fé que tem o poder de transformar a minha empresa no pior momento financeiro que ela está vivendo. Eu quero encorajar você nessa noite, olha para a sua mão, em nome de Jesus, olha para a sua mão. A tua mão tem poder, irmão, para expulsar demônios. Nos teus pés tem poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso não tem a ver apenas com para quem você está orando, isso também tem a ver com a tua vida. Sobre a sua vida existe a autoridade dos céus, você pode crer nisso? Sobre você existe autoridade para impor as mãos, os demônios têm que sair, a cura tem que chegar sobre a tua casa, em nome de Jesus. Crises não são para te matar, crises são para te deixar mais forte. Eu já passei por algumas crises na vida e eu vou te dar uma notícia, irmão. Eu saí de todas elas mais forte. Um amigo no Rio brincava comigo todas as vezes que a gente passava por alguma situação na vida. Ele dizia assim: Wallace, o nosso lombo está ficando mais grosso. Sabe por quê? Porque o intuito de Satanás é fazer com que a crise te mate. O intuito de Jesus é fazer com que a crise te fortaleça. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo e já passou por alguma crise na vida, você saiu mais forte, sim ou não? É que a gente tem uma amnésia, irmão, todo crente tem amnésia. Mais conhecido agora como TDAH gospel. E não tem remedinho que resolva esse negócio. Você quer ver? Os discípulos passaram por isso. Teve o lance lá de multiplicar pães e peixes. Primeira vez, tudo bem. Como a gente vai alimentar isso aqui? Não sei. Procura aí, vê se alguém tem alguma... só tem um menininho aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Tudo bom, meu. Primeira vez eu entendo. O problema é que você vira a página da Bíblia, tem a mesma coisa acontecendo. E os discípulos fizeram a mesma pergunta. Como é que a gente vai fazer? Tem uma multidão aí. Aí Jesus vai falar assim: vocês estão de brincadeira comigo, cara. Nós fizemos isso ontem junto. Nós temos dificuldade de lembrar aquilo que Deus fez, aquilo que Ele fez no passado. Eu vim declarar isso sobre alguém aqui nessa noite. Você vai sair mais forte dessa crise. Seja lá qual for a crise que você está enfrentando, supere ela com Cristo. Elimeleque não teve força de enfrentar a crise, ele fugiu dela. O problema é que tem muita gente fazendo a mesma coisa, fugindo ao invés de enfrentar. Deixa eu te contar uma coisa. Tem algo poderoso que acontece em meio à crise. Você quer saber? Isaías capítulo 6, versículo 1. Olha o que acontece no meio da crise. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Olha o que estava acontecendo aqui, tinha uma crise de luto aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, estava todo mundo enlutado, estava todo mundo triste, o rei morreu. Só que olha o que Isaías está dizendo para nós. No ano do luto, no momento do choro, no momento em que todo mundo estava lamentando, Isaías está dizendo: eu tive a capacidade de ver o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías está dizendo para nós: eu vi aquele que governa. Isaías está dizendo para nós: eu vi aquele que tem autoridade. No meio da crise, Isaías está dizendo: eu enxerguei alguém que está acima de toda a crise. No meio da dificuldade, eu consegui enxergar um rei assentado pleno no seu trono. Sabe o que significa isso? Ele nunca perdeu o controle da tua vida. Por mais que os teus dias estejam difíceis, o que Isaías está dizendo para mim e para você: contemple o rei no trono, porque quando você enxerga o rei no trono, você consegue enxergar a plenitude do seu poder, a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Talvez você hoje esteja passando por uma crise em alguma área da tua vida. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Crises são momentos oportunos para Cristo ser revelado. Quer saber a melhor coisa que acontece na crise? Cristo sendo revelado na tua vida. Quer saber o que acontece de bom? Pastor, qual é a boa notícia da crise? Cristo sendo revelado. A boa notícia da crise é quando Ele é exaltado. A boa notícia da crise é quando todo mundo está passando por situações difíceis. Você também está passando, mas você diz assim: eu estou vendo o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu quero declarar no nome de Jesus, irmão, nos seus piores dias, Cristo vai se revelar a você de uma forma como nunca antes Ele se revelou. Talvez você esteja assim como Elimeleque. Viveu uma crise, tomou uma decisão precipitada. Eu tenho uma segunda dica para te dar. Espere, isso vai passar. Fala para quem está do teu lado, dá aquela olhada para ele de quem está confiante. Fala assim: espera, isso vai passar. Fala para o vizinho do outro lado agora, atrás de você. Fala para alguém. Fala: espera, isso vai passar. Não toma essa decisão agora não. Essa família que nós estamos falando morava em um lugar chamado Belém. Irmão, preste atenção nisso aqui. Se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, lembra disso que eu vou falar agora para você. Agora eu começo a pregar. É isso aqui que eu quero que você ouça. Essa família morava numa cidade chamada Belém. Belém significa casa do pão, ou para os íntimos, padaria de Deus. Fala comigo: Belém era a casa do pão. Fala assim: Belém era a padaria de Deus. Fala assim: Belém era o lugar da provisão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi alguma vez em alguma padaria que não vendesse pão? Alguém já foi? Pastor, eu fui numa padaria, mas lá não vendia pão. Alguém já foi, gente? O máximo que você vai vivenciar, igual eu vivenciei essa semana. Eu fui comprar pão. Cheguei lá, tinha 4 pessoas na minha frente. Pastor Beto. A primeira pediu. A segunda pediu. A terceira pediu. A quarta pediu. E não, Beth. Bem na minha vez, eu disse assim: moça, 8 pães. Ela disse assim: acabou o pão. Vocês estão rindo porque não foi com vocês.
Só que já aconteceu com vocês isso, gente? Levanta a mão assim, qual é a sensação? Você dá vontade de esganar. Você fala assim, por que essas pessoas estavam na minha frente? Mas preste atenção numa coisa que eu ouvi dessa moça, dessa atendente da padaria. Ela não sabe, mas ela foi usada por Deus para essa palavra nascer. Rodrigo, aquela moça disse para mim assim, ó, o pão acabou. Mas ela continuou a frase dizendo assim, ó, mas sai em 7 minutos a próxima fornada. Deixa eu dar um recado para você. Em Belém, tem gente que já pegou. Em Belém, pode vir a crise que for, o pão pode acabar, mas tem uma próxima fornada saindo, pão fresquinho, pão quentinho, é o pão que vem do céu, é o pão que sai na hora certa, é o pão que você vai precisar esperar para poder receber. Não tem padaria que falta pão, tem padaria que o pão está fazendo. O problema é que a gente não consegue esperar a próxima fornada. A gente não consegue aguardar. Irmão, você não tem ideia. Quando aquela moça, eu vou testemunhar isso pelo que dia desse. Eu vou lá, vou chamar ela de canto e falar, moça, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei de você, vai lá no YouTube, assiste lá a pregação. Foi por sua causa. Porque ela, irmão, eu senti Deus falando comigo na hora. Quando ela disse assim, acabou, mas sai em 7 minutos. Jana, quando ela falou, mas sai em 7 minutos, Jesus falou assim comigo, você vai esperar ou você vai embora? Você vai ficar em Belém ou vai para Moabe? Qual é a tua decisão? Esperar o pão quentinho sair? Talvez alguém que ouviu a moça dizer para mim, acabou, alguém que estava na minha frente, talvez tenha rido de mim, Jaque, porque disse assim, eu cheguei primeiro, eu peguei na sua frente. Só que ela não entendeu que quem espera a próxima fornada pega o pão quentinho. Quem espera o pão sair, espera para receber aquele que vai, sabe aquela crocância? Aquele que você abre e passa manteiga, ela derrete. É isso que Deus tem para você. Quem espera o pão quentinho, meu irmão, desfruta do melhor de Deus para a sua vida. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida nessa noite. Jesus está dizendo para alguém aqui no meio de nós, mesmo que o pão tenha acabado, tem prazo para ter pão novo. Mesmo que uma porta tenha se fechado, tem prazo para a porta nova se abrir. Mesmo que a cura não tenha chegado, tem prazo para ela chegar. Mesmo que o cônjuge tenha ido embora, tem prazo para ele voltar. Vamos lá, além do véu, celebra Jesus. Mesmo que a sua esperança tenha acabado, tem esperança nova chegando para você. Ah, meu Deus. Paulo vai escrever em Corinto, na sua segunda carta, banda pode subir, no capítulo 4, versículo 17 e 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, o que é isso? Crise, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, ou seja, na crise, nas dificuldades, na falta do pão, mas no que não se vê, pois o que se vê, a crise, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo, ele está dizendo para nós, isso vai passar. Eu entendi algo de Deus aqui nesse texto. Jesus falou comigo, filho, para de olhar para o pão que está faltando e começa a celebrar o pão que está chegando. Eu vou falar de novo, para de chorar, para de reclamar, para de murmurar pelo pão que está faltando. Comece a celebrar a notícia do pão que está chegando. Eu vim profetizar para alguém aqui nessa noite, o pão dos céus está chegando sobre a tua vida. Não vai faltar pão em Belém, tem pão suficiente para você e para sua casa, em nome de Jesus. Fala para quem está do teu lado, o pão está no forno. Fala assim, sente o cheiro,
Quem já passou em frente a uma padaria? Nossa, aquele cheiro é maravilhoso. Eu quero profetizar, você está sentindo o cheiro aí do pão novo chegando? Você está sentindo o cheiro desse pão saindo do forno para a tua casa, para a tua família? Espera mais um pouco, não toma a decisão que você iria tomar. Jesus mandou dizer uma coisa para alguém aqui: não chame de fim aquilo que Deus está chamando de começo. Não chame de falta aquilo que Deus está chamando de tempo de preparo. É para alguém que eu vim pregar aqui, ó. Não é que está faltando nada, é que está na fase do preparo. Quando está na fase do preparo, nós temos uma leve impressão de que está faltando. Porque aquela moça disse para mim: acabou o pão. Acabou não, acabou ali. Lá dentro estava cheio, sendo preparado. Quem pudesse esperar na fila ia pegar todos eles. Se o diabo mentiu para você dizendo que está acabando, se o diabo mentiu para você dizendo que acabou a alegria, se o diabo mentiu para você dizendo que seu casamento está falido, eu quero declarar no nome de Jesus: está falido coisa nenhuma. Se o diabo disse que acabou, Jesus te trouxe aqui para ouvir: só está começando, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Noemi, ela fica aproximadamente 10 anos em Moabe. O número 10 na Bíblia tem alguns significados, e um deles significa fase de teste, período de teste. Como é que você está passando nos seus períodos de testes da vida? Porque Jesus às vezes testa a gente, sim ou não? Testa. Como está sendo o seu comportamento? Talvez você entrou aqui hoje dizendo: pastor, não aguento mais. E eu vim dizer para você: vai passar. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: pastor, é muito sofrimento. E eu vim dizer para você: vai passar. Pastor, é muita humilhação. Eu vim dizer para você: vai passar. Espera nele, confia nele. Esperar em Deus é a capacidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Eu vou repetir: esperar em Deus é a capacidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. Como é que tem sido suas atitudes enquanto você tem esperado? Eu concluo essa palavra lendo com você o versículo 6 do capítulo 1 que nós lemos. Preste atenção no que está acontecendo aqui. E aqui eu encerro. O texto diz: quando Noemi soube em Moabe. Aonde Noemi estava, irmão? Fala, em Moabe. Noemi estava em Moabe. O texto está dizendo: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo lá em Belém, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Repara uma coisa aqui que está nesse texto e você às vezes não se atentou. A notícia chega aonde, gente? Mas o socorro vem aonde? A notícia, Jana, chegou em Moabe, mas o socorro chegou em Belém. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a tua vida nessa noite: a boa notícia chegou aqui, nesse lugar, mas o socorro está chegando lá na sua casa, na sua empresa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde. Seja lá onde for que você precisa de um socorro do Senhor, eu vim profetizar nessa noite sobre a sua vida. Enquanto você recebe a notícia aqui, Deus está agindo lá na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que hoje precisa de um socorro do Senhor. Você que entrou aqui hoje com crises em diversas áreas da sua vida, não quero saber que área é, mas você entrou aqui hoje precisando de um socorro. Deus, me socorre nessa área. Jesus, eu preciso que o Senhor entre com o teu braço forte nas minhas crises, nos meus choros, nas minhas dificuldades, nas minhas lutas. Se você é essa pessoa, meu irmão, corre para cá, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, mais rápido que você puder, eu quero orar por você aqui. Hoje Jesus te trouxe aqui para ele entrar com socorro na tua vida.
Enquanto você está aqui, Jesus está entrando com socorro lá na sua casa. Vamos, sai do seu lugar, vem para cá, eu estou te esperando. Vem chorando, vem do jeito que você está. Jesus não se importa com isso. Vem rasgando o teu coração. Fala: Jesus, eu já tomei decisões precipitadas, mas eu hoje quero voltar para Belém. Eu hoje decido. Não falta pão na casa do pão. Aleluia. Sabe o que acontece? Nesse processo da vida, nós muitas vezes somos facilmente enganados com algumas propostas. Talvez a proposta que Elimeleque ouviu no seu momento ali foi: está tendo comida lá em Moabe. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Era conhecido por todos que Moabe era um lugar amaldiçoado. Era conhecido por todos que Moabe era um lugar que Deus não tinha sua mão estendida. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos passando por crises, nós aceitamos qualquer coisa para resolver os nossos problemas. Eu imagino que alguém tenha dito para Elimeleque, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que isso aconteceu. Alguém contou para Elimeleque: Elimeleque, está tendo comida lá em Moabe. Moabe? Mas Moabe não é aquele lugar amaldiçoado? Moabe não é aquele lugar que Deus não tem prazer? Moabe é Moabe. Está tendo comida lá. Eu imagino Elimeleque pensando: mas a minha família está aqui em Belém, aqui está tendo escassez de comida, em Moabe está tendo comida. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus falou comigo isso enquanto eu escrevi essa palavra: não volte para onde Deus não mandou você voltar, e não fique onde Deus não mandou você ficar. Ainda que em Moabe tenha prosperidade, mas a mão do Senhor não está lá. Belém nunca vai faltar pão para você. Eu vim aqui profetizar sobre a sua vida, você que está aqui hoje, você que veio aqui. Talvez você tenha vivido algum tipo de escassez na tua vida, talvez algum tipo de crise, seja ela emocional, seja ela espiritual, ministerial, seja uma crise financeira, seja uma crise de identidade. Eu não sei qual é a esfera da crise que você está vivendo hoje, mas eu quero, no nome de Jesus, declarar: você está em Belém. Em Belém não falta pão, na casa do Senhor não falta pão, na casa do Senhor não falta alegria, na casa do Senhor tem provisão, tem alimento, tem recurso, tem perdão. Esse não é o teu fim, meu irmão. Por que você acreditou nisso que te contaram? Por que você acreditou que em Moabe tinha alguma coisa melhor do que Belém? Eu quero orar com você. Meu Deus. Esse não é meu fim. Você que está aqui na frente, você pode dizer isso? Não, isso não é meu fim. Você pode respirar fundo aí no seu lugar e dizer: não, esse não é o meu fim. Disseram que é, mas não é. Disseram que seria, mas não será. Eu estou hoje dizendo: Belém é o meu lugar. Não falta pão na casa do pão, não falta pão na padaria de Deus. Coloque a mão no seu coração, igreja, levante sua mão para cá, vamos orar por eles. Jesus, a única coisa que eu creio, eu não estou falando aqui sobre aquilo que os teus filhos estão vivendo, eu não estou falando sobre a pontualidade daquilo que cada um tem vivido no seu dia a dia. Não. A única coisa que eu creio, eu estou afirmando, é que em Belém não falta pão. Belém é a tua presença. Belém foi o lugar onde tudo aconteceu. Belém foi o lugar onde o próprio Jesus, meu Deus do céu, Belém foi o lugar onde tudo foi gerado. Belém,
Eu quero declarar hoje sobre a vida dos teus filhos, Senhor, uma provisão como nunca antes eles experimentaram, uma resposta como nunca antes eles ouviram. Eu não sei, Jesus, qual é a dor que eles vêm suportando. Talvez alguns com remorsos, talvez algum com sentimentos de culpa por um dia terem tomado decisões sem antes consultar o Senhor. Mas hoje os teus filhos estão aqui dizendo: Jesus, ainda deu tempo, estou de volta em Belém, estou de volta na casa do pão, estou de volta para dizer: aqui é o meu lugar, o lugar da decisão, o lugar onde as crises elas vão embora daqui a pouco. Em Cristo, toda crise tem tempo para acabar. Eu quero declarar isso no nome de Jesus. Anote o dia de hoje, anote essa quarta-feira da tua vida. Quando sair daqui, anote no seu celular, coloque um lembrete. Jesus hoje está dizendo para você, aqui nesse lugar: o forno que eu preparei com o pão que era teu já está saindo. Eu já liberei, eu já mandei te entregar. Tem anjos dos céus com ordens explícitas. A palavra do Senhor diz que aos seus anjos Ele daria ordem a seu respeito. Eu declaro no nome de Jesus: existem anjos nessa noite com ordens específicas a respeito de você, da sua casa, da sua família, do seu lar. Tudo aquilo que um dia te foi roubado, eu declaro no nome de Jesus um tempo de restituição sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você que está aqui na frente crê nisso, eu quero que você celebre com toda a tua força o nome de Jesus. Você está em Belém, a casa do pão, o lugar da provisão, o lugar do recurso, o lugar da palavra de Deus. Aleluia! Eu quero orar com você ainda nessa noite. Você que chegou aqui, talvez semelhante a essas pessoas que vieram aqui à frente. O problema é que você nunca esteve em Belém. Belém para você é uma novidade. Talvez você veja aqui hoje, você deseja entregar a sua vida a Jesus. Talvez você entrou aqui com uma série de dúvidas, questionamentos sobre esse momento de vida que você está passando. Você não consegue entender o porquê está passando, como isso aconteceu e quando isso vai acabar. Talvez você entrou aqui longe de Jesus, mas você hoje deseja voltar para Belém. Talvez hoje você deseja apontar a sua condução, a sua bússola, o seu Waze espiritual. Você quer colocar um endereço: Belém, estou indo para lá. Eu preciso, talvez você não saiba o caminho, mas você vai ser indicado aqui. Se você é essa pessoa que deseja hoje entregar sua vida a Jesus ou voltar para Ele, eu quero que eu vou contar até 3, e no 3 você vai levantar uma de suas mãos onde você estiver. Belém é o teu lugar, lá tem provisão, lá tem Jesus, lá tem a mão dele sobre você. É lá que Ele vai cuidar de você, é lá que Ele vai trazer os recursos que você tanto sonha, é lá que Ele vai se revelar e se manifestar a você. Então se você é essa pessoa que deseja hoje entregar sua vida a Jesus, no 3 eu quero que você levante uma de suas mãos, onde você estiver. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero que você tenha essa coragem de levantar as suas mãos. Eu vou orar por você aí mesmo onde você estiver. Vamos lá, 1, 2 e 3, levante uma de suas mãos onde você está. Eu quero orar por você. Isso, levante bem alto, isso, uau, meu Deus do céu, quanta gente, meu Deus do céu. Glória a Deus, Deus abençoe. Meu Jesus, quanta gente lá em cima. Tem alguém lá em cima, nossa, quanto. Vamos celebrar Jesus por essas pessoas. Aleluia, celebre mais forte o nome dele. Vamos. Aleluia. Faz assim, você que viu alguém levantando a mão, coloque a mão no ombro dessa pessoa, pede licença, fala: deixa eu colocar a mão no seu ombro, por favor. Eu quero celebrar junto com você esse momento de decisão da sua vida. Nós vamos orar por você, e olha só, após a minha oração, a gente vai encerrar o culto, e você que levantou a sua mão, você vai direto para a nossa área de novos começos, fica ali bem no nosso hall.
Saindo aqui no nosso hall, você vai ver uma área bonita, verde ali, escrito Novos Começos. Vai lá, nós temos um time lindo que vai estar esperando você lá para dar um presente para você. Nós temos voluntários lá atrás com lanterninha, então é só seguir o time, que eles vão conduzir você até a área de Novos Começos. Não vai embora sem passar por lá, amém? Para a gente presentear você e te dar uma direção para os próximos passos que você vai tomar a partir de hoje. Feche seus olhos, deixa eu orar contigo. Jesus, que noite poderosa, obrigado porque hoje verdadeiramente houve salvação nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra encontrou um espaço no coração dos Teus filhos. Houve transformação. Dezenas de pessoas aqui disseram: sim, eu quero estar em Belém, o lugar do pão, o lugar da provisão, o lugar do recurso, o lugar onde o meu Deus, a partir de hoje, estará lá. Obrigado, Jesus, e a minha oração é que o Senhor escreva o nome deles e delas no livro da vida, para que um dia, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, eles tenham os seus nomes chamados, para estarem na glória com o nosso Pai. Por isso, nessa noite, nós celebramos o Teu nome e dizemos: Papai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Deus abençoe, além do véu, vá em paz. Você acabou de assistir mais uma mensagem de fé e esperança. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho para receber cada notificação. Você pode também contribuir de duas formas. Primeiro, sendo um membro do nosso canal, ou então exercendo a sua generosidade. Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. Deus te abençoe e até a próxima transmissão.